Caião, tudo bem? Tudo. Eu tenho uma pergunta. É uma mulher que escreve. Talvez não seja tão importante para a maioria, mas para mim, que sou mulher, faz muito sentido. É o seguinte, Caio. Por que não houve apóstolos mulheres? Por que Jesus não pôs homens e mulheres no apostolado e colocou apenas homens? Obrigado. Você pergunta? É uma pergunta. É? Eu acho que não tem mais aí um livro meu chamado A Mulher e o Reino de Deus. Então é um livro meu que talvez esteja esgotado. Responde ela esse livro? Responderia. Aí se acharem aí no portal Mulher no Projeto do Reino de Deus. Deixa eu entrar na loja online aqui. Não deve estar lá, é um livro que eu não sei se foi reimpresso ultimamente. No passado, eu escrevi esse livro na década de 80, 80 e pouco. Ele vendeu muito e criou muita polêmica. Assim como um outro livro meu chamado Novos Ministros para uma Nova Realidade. Também levantava essa questão e propunha o ministério feminino com naturalidade e gerou imensas polêmicas nas faculdades teológicas, nos seminários, em vários lugares nas décadas de 80 e início da década de 90. Eu não vejo o Novo Testamento como a igreja vê. Eu não estou querendo dizer nada, só estou dizendo que eu não vejo como a maior parte da história da igreja viu. E quando eu falo igreja, é igreja fenômeno histórico, começando com Constantino no IV século. E é quase uniforme o alijamento da mulher em qualquer papel importante nas pseudo-hierarquias dessa igreja de Constantino, que deu lugar ao que a gente chama de cristianismo. O cristianismo é antifeminino, em todos os sentidos, da sexualidade e do papel satânico que a sexualidade feminina tem no cristianismo, ao fato de que a mulher, teoricamente, seria um indivíduo mais facilmente enganável do que o homem, por isso também não se poderia dar a ela nenhum lugar de liderança, de pastoreio ou de condução. Mulher serve para ser auxiliadora, se for idônea, ou seja, de fazer um papel secundário sempre, e a mulher é vista conforme o paradigma da cultura primitiva, atrasada e troglodita dos povos antigos. Bem expressa essa cultura também na falta de lugar, na falta de espaço, na falta de vez para a mulher no Velho Testamento. Agora, em Jesus não é assim. Aí você diz, como não é assim se os 12 apóstolos dele eram todos homens? Como não era assim? Os 12 apóstolos eram homens, porque não se enviava mulher de cidade em cidade para fazer nada. Elas seriam estupradas, vocês entenderam? O pessoal não consegue ler o texto histórico pensando em como era o mundo nos dias daquele texto histórico. Você podia mandar 2 homens de cidade em cidade, como Jesus mandava, de 2 em 2. Você não mandava 2 mulheres de cidade em cidade. Mulher ia na companhia de homens para proteger. Era outro jeito. Era outro. O lugar da mulher era outro naquela sociedade. Então não tem nada a ver com o que Jesus pensa do lugar da mulher e ensina sobre o lugar da mulher. Tem a ver com o que a sociedade pensava e com o que era seguro, não era seguro, era possível ou não era possível. O Evangelho está sempre propondo uma utopia para que a gente vá andando dos nossos estágios primitivos de comportamento até atingirmos a grandeza da percepção proposta como utopia pelo Evangelho.
mas é para lá que se está andando. Então você veja, ele não nomeou nenhuma mulher como apóstola entre os 12. Mas a primeira testemunha, fundamental testemunha da ressurreição é uma mulher, Maria Madalena. A importância que se atribui no Novo Testamento a essa presença das mulheres que andavam com ele, como a gente lê em Lucas 8, andavam com ele e o serviam. É enorme. Os nomes delas são mencionados, mas nomear mulheres na antiguidade era uma coisa que não se fazia. Mulheres ficavam na proteção de um certo anonimato, para não expô-las em muito. Algumas delas, inclusive, lá em Lucas 8, diz que eram mulheres casadas, que seguiram na caravana, ajudando. Você veja, não tem nenhuma apóstola mulher, mas os grandes amigos de Jesus no Evangelho, amigos íntimos mesmo, são mulheres. São mulheres. Então tem Pedro, Tiago e João, mas são fraternidades muito funcionais. Com exceção da de João, que bota a cabeça no peito, tem um chamego mais tátil. Mas você vê que os grandes gestos, movimentos, toques, beijos, carinhos, aconchegos que Jesus recebe são mulheres. Beijando-lhe os pés, derramando unguento na cabeça, providenciando tudo, ou sentado aos seus pés ouvindo os ensinamentos. A grande pressa de Jesus é na direção das amigas mulheres, Marta e Maria. Espera 2 dias, mas vai célere e chora pela dor. Quando vê Maria chorando tão convulsivamente, o texto diz, Jesus chorou. Aí você segue adiante e você vê, por exemplo, já nos dias dos apóstolos, quem começa a quebrar esse paradigma é Paulo. Porque Paulo diz, escrevendo aos Colossenses, que em Cristo não há lugar para diferenciação entre homem e mulher, entre pretos, brancos, amarelos. Não há lugar para diferenças éticas, nem para supremacismos de nenhuma natureza, nem para sexismos. Paulo diz, em Cristo não há nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, nem judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita. Ele sai citando uma quantidade de etnias para representar o fato de que em Cristo o sexismo acabou, a supremacia do macho acaba. O homem é o cabeça da mulher quando o homem ama a mulher e se comporta como Cristo, que deu a sua vida em favor da esposa, que é a igreja. Se o homem não é assim, Paulo diz em 1 Coríntios 7, se ele não é assim, que se aparte você. Você não é chamada para nenhum jugo de escravidão, de servidão. É Paulo que abre essa porta, escancara, menciona Priscila, mulher de Áquila, com quem ele vive, com quem trabalha, com quem anda, com quem conta, a quem atribui responsabilidades. Ou, quando você lê a saudação final da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, ele faz menções como a Júnias e a outros que já eram apóstolos antes dele, mostrando que essa nomenclatura apóstolo foi usada posteriormente para além daqueles 12 que eram as testemunhas originais, foi usada apenas no significado etimológico da palavra apóstolo, que significa enviado. Então, nesse sentido, ele menciona lá apóstolos e apóstolas que já estavam em Cristo pregando o Evangelho antes dele, Paulo, se converter. Andrônico e Júnias, que são apóstolos no Senhor desde antes de mim, e alguns outros.
Então, o que a gente tem exclusivamente no Novo Testamento é essa transição de uma consciência infinitamente mais elevada, proposta pelo Evangelho, e a caminhada dessa proposta utópica para aqueles dias e incompreensível ainda para aquelas mentes, mas é na direção desse objetivo que a evolução do discipulado no Evangelho deveria caminhar. Era esse tipo de encontro que se deveria construir, aonde não tem mais diferenciação. Como Jesus diz, respondendo aos saduceus, sobre aquela mulher que teria casado com 7 irmãos em sequência, e cada um irmão morria e o segundo possuía a mulher para ver se gerava e produzia geração para o irmão original, e nenhum deles, os 7 a possuíram, todos morreram. E a pergunta supostamente inteligente dos saduceus é: então na ressurreição, de qual desses 7 ela será a esposa? Aí Jesus disse: errais, não conhecendo a Escritura ou o poder de Deus. Porque na ressurreição, ou seja, nessa outra dimensão, as pessoas não se casam, não se dão em casamento. As relações não têm nada a ver com gênero. Acaba a importância do gênero. Se você não vê um anjo disciplinado porque não fez operação de fimose, não tem ressurreição com vaginismo, não tem nada disso. São como os anjos nos céus, não se casam e não se dão em casamento. Essa é uma dimensão que foi ultrapassada, foi transcendida, e não existe nem homem nem mulher. Todos são espíritos em verdade. É nessa direção que a gente tem que andar. É nessa direção que eu estou andando. Se não existe, e eu não sei como na casa de vocês existe, essa supremacia do macho porque tem um pinto entre as pernas, e não porque tem sabedoria na mente. Eu sou levado a sério na minha casa não é por causa do meu pinto, é por causa da minha sabedoria, inteligência, prudência, calma, paciência, renúncia e capacidade também de me arrepender, de reconhecer e de voltar atrás. É por isso que a minha mulher me respeita tanto. E eu nunca a tratei como uma subserviente, como se agora fosse a minha hora, lá não fosse a dela. Ao contrário, eu a ouço mais do que eu ouço a qualquer outra pessoa. O conselho e a palavra que me vem dela é muito mais acolhida imediatamente por mim do que em relação a qualquer outro. E eu faço isso na alegria de saber que nós somos um só. E quando nos dias de Jesus e de Paulo, lá, por exemplo, em Efésios 5 ou em Gálatas, se põe aquela coisa do marido, é o cabeça da mulher, isto e aquilo, eu também se está falando demais do contexto. Porque era assim que funcionava em qualquer sociedade, tanto na judaica quanto na greco-romana. A supremacia da figura masculina estava estabelecida, então não era nada do Evangelho. Era como Paulo diz, são costumes de adaptação, costumes de transição, de processo. Aquele não era o objetivo, aquilo era para ser transcendido, mas Paulo diz, vamos andando com a calma do tempo e da hora para que nós não lhes sejamos um escândalo. É só isso que está em jogo. Agora, você vir nesses dias, depois de toda a história que ficou para trás, com essa conversinha de que o homem é superior à mulher, é tolice. Paulo acaba com essa história em Romanos, em 1 Coríntios, no capítulo 11, naquele texto do véu. Se você quiser procurar aí no meu portal, escreva lá, o véu, não é o problema do véu, é o véu, 1 Coríntios capítulo 11. Você vai achar pelo menos 1 ou 2 ou 3 textos meus a respeito disso. Ali, especificamente, 6 registros. Quando ele fala disso, ele está outra vez tratando de uma média ponderada
para não criar um escândalo imediato naquela circunstância, naquela localidade ou naquele mundo. Por isso ele, escrevendo aos Coríntios, ele diz, tantas vezes ele usa a palavra nosso costume. Nosso costume, nosso costume. Tem a ver com uma certa reverência para com o que seja pudicícia na relação imediata com aquele contexto social histórico. Mas não é um teto, é apenas uma referência para que não se vivesse de maneira extremada, escandalosa. Mas o objetivo é chegar nesse lugar onde não há homem nem mulher. E se desculpa, se isso não aconteceu na tua casa, aqui na minha, esse é um assunto que a gente nem pensa a respeito. De qual é o direito do homem nem o direito da mulher, todos os direitos são iguais. Para todo mundo. Aqui não tem nem macho, nem fêmea, nem... Tem caráter. E a gente tem que respeitar o outro. Quem é santo não é o pinto, nem a pepeca, é o caráter, é o ser. A ser reverenciado. Por ser homem ou mulher, a imagem e semelhança de Deus. O que passar disso é diabólico, é misógino, na perspectiva de querer que Deus unja o supremacismo do macho sobre a mulher. E que é coisa requerida, sobretudo, por aqueles machos que sentem que entraram no crepúsculo da sua autoridade de machos por serem machos. Agora, ou você cresce e se torna alguém respeitado pelo caráter que você tem, pela atitude que você tem, ou, para a maioria das mulheres, você já era. Aí o cara não quer crescer e fica querendo esmagar mulheres. É simples. Essa é a descrição. Vamos lá.